Ô glória, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma live, onde estaremos trazendo uma porção da Palavra de Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre 4 pilares da família estruturada. Vamos discorrer um pouquinho dentro das Escrituras. Efésios capítulo de número 5, versículo 22, e Efésios capítulo 6, versículo 4. Vamos usar esses 2 versículos para nos embasarmos naquilo que vamos falar. Sejam bem-vindos, que o Senhor Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ô glória, como é que foi o dia de vocês hoje? Aqui na cidade de Chapecó, Santa Catarina, fez sol, porém debaixo de um frio. Mesmo o sol saindo, o frio ele se intensifica. Mas um clima bom e agradável. Dentro da profissão que eu exerço, de motorista, o desafio é grande durante o dia. Mas Deus dá graça, Deus dá vitória, Deus dá livramento, e seja louvado o Senhor. As Escrituras já nos ensinam que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Isso traz a essência de uma compreensão plena, uma maturidade dentro das Escrituras, que em tudo devemos dar graças a Deus. Ô glória, isso gera em nós equilíbrio e estrutura emocional. Você sabia que quando a gente se ira, a gente zanga, a gente fica com as estruturas do nosso emocional abalado, a gente abre portas para o adversário trabalhar. É a oportunidade que o diabo ele quer enxergar em nós, o abalo da nossa estrutura emocional. Quando há equilíbrio emocional, quando há convicção que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito, nada nos abala, irmãos. A Bíblia diz que nós seremos como um monte de Sião. Por quê? Porque confiamos de fato no Senhor, no Senhor Deus. Entendemos que o Senhor está à nossa volta, nos guardando, nos protegendo. Então perceba que isso traz o sentido, a aplicação para a nossa vida, que de fato o Senhor é o nosso alicerce, as nossas bases. Estaremos falando sobre isso. Então não se abale, não permita que as estruturas emocional e psicológica da sua vida seja abalada por nada. Por mais grave que seja a situação, respire, transpire, raciocine, pense, priorize o Senhor, traga a essência da palavra para a sua vida e depois haja com sabedoria e com entendimento, fechando todas as brechas para que o adversário não tenha êxito. Então, a gente precisa aprender essas lições espirituais. A gente vai observar que Jesus, em meio às tentações, no deserto e entre outras que Jesus passou, Jesus sempre manteve o equilíbrio emocional. Ele sempre teve equilíbrio emocional. Em João, capítulo de número 8, você vai observar que trazem uma mulher
que foi apanhada em flagrante adultério, né? E jogam ela na presença de Jesus, uma multidão muito grande, porque Jesus estava ali numa praça e apertavam Jesus. E tu, mestre, o que dizes? Na lei de Moisés diz que se uma mulher for apanhada em flagrante adultério, ela tem que morrer apedrejada, porque essa é a sentença do seu pecado. Interessante que a lei diz também que o homem tem que ser levado, né? Ambos que cometeram ali o adultério, só levaram a mulher. Jesus está ali de cabeça baixa, escrevendo na areia, né, no chão, e Jesus está tranquilo, e eles ficam instigando. Perceba, né, que a estratégia das pessoas para te tirar do equilíbrio emocional é ficar te instigando. Então perceba que às vezes a gente permite essas situações e nunca termina bom esse tipo de situação. Jesus, ele mantém o equilíbrio emocional, né? Ele fica refletindo. A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo, tá? Porque a palavra Jesus está ligado à natureza humana, à natureza humana. A palavra Cristo, que quer dizer ungido, está ligada à natureza espiritual, tá? Quando Jesus saiu do Rio Jordão após ser batizado por João, João viu como sinal o Espírito do Senhor descendo como forma de pomba corpórea sobre Jesus. Uma voz bradou dos céus e disse: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Interessante que Jesus e João ouviu a voz do Senhor nitidamente, mas só um dos escritores dos evangelhos vai narrar que as pessoas veem trovões e relâmpagos, não entendendo que era a voz de Deus, confirmando ali que Jesus era o Messias prometido pelos salmos, os profetas e a lei. E a Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para Jesus ser tentado pelo diabo. Lucas, no capítulo 4, ele diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus pega o rolo do livro do profeta Isaías, quando ele está na sinagoga, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em liberdade os cativos e oprimidos pelo diabo. E você vai ler ali que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Eu quero que você entenda que o Espírito de Deus habita na sua vida. Quando você estiver em um ambiente turbulento, quando você estiver num ambiente que é tenebroso e que vem confrontar você, procure primeiro pensar em ter equilíbrio emocional, blindando a sua mente e o seu coração, para que aquelas setas lançadas contra a tua vida para tirar o controle emocional não venha te atingir. Mas tomemos a postura de Jesus: mestre, e tu o que dizes? Mas Jesus, ele ali, movido pelo Espírito de Deus, ele olha para todos os presentes ali. Ele olha para aqueles que queriam envergonhar Jesus. E Jesus lhes declara uma palavra: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. A mulher em lágrimas,
A mulher jogada ali no chão em lágrimas, exposta diante de todos. Oh, Rabandá, Surikebe, Alabandahas. Você vai ver que a Bíblia diz que começou a sair dos mais velhos até os mais novos. Até mesmo aqueles que tiveram a postura de pegar a mulher e lançar aos pés do mestre, que eram os doutores da lei, conhecedores da lei, da Torá e dos 513 preceitos da lei, que era estimado pelo povo por ser detentores de tamanho conhecimento dentro da lei de Deus. Foram os primeiros que saíram. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada, alguma de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando Jesus liberou esta palavra, a consciência deles foram ativada pela palavra e pelo Espírito de Deus. A consciência deles acusou, trazendo do subconsciente os pecados notórios que cada um ali havia praticado. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus. Então você observa que foram ali para acusar uma mulher que foi apanhada em adultério. Pecadores julgando e condenando pecadores. O único ali presente que era justo e que sobre ele não havia nenhum pecado era Jesus. Ele era o único que tinha a autoridade de pegar a pedra e condenar aquela mulher. Jesus estava dentro do seu direito, dentro da legalidade da lei. Mas Jesus, ele sempre anda na contramão de uma sociedade perversa, iníqua e pecadora, que é governada pelo Deus deste século. Quem, pastor, a quem? O diabo. O diabo é que está seduzindo a mente e o coração dos poderosos deste mundo. A mesma intenção que ele teve com Jesus no deserto, ele tem com muitos homens. Muitos homens vendem a sua alma para o diabo, para obter riqueza, poder, honra e glória. Alamai chomanasu iderebacandarás. Uribicala dovianás. Muitas pessoas que estão no glamour das famas é porque tem pacto com o diabo. Você vai ver em Mateus, capítulo de número 4, que o diabo chegou-se próximo de Jesus. E ele diz: se tu és, conotação de quem tem dúvida e não tem convicção de que realmente Jesus é o Messias. Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele está citando as Escrituras. Jesus, porém, responde: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eita glória! O homem precisa mortificar a sua carne. O homem precisa alimentar sua vida espiritual com pão vivo,
com a palavra de Deus. Ela contém todos os nutrientes para manter a nossa vida espiritual estruturada, nutrida, para que possamos andar neste mundo tenebroso, sóbrio. Oh, glória, movida pelo Senhor e pela uma consciência pura, gerada pelo relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, lhes responde: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aí o diabo leva a um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Muitos homens, na nossa geração e gerações passadas, fizeram este pacto com o diabo. Muitos homens hoje têm status, têm fama, por causa deste pacto aqui. Mas você percebe que Jesus repreende o diabo. Então Jesus lhe ordenou. Jesus deu uma ordem. Porque o nome de Jesus está sobre todo nome, dado entre os homens, no céu e na terra. E ao nome de Jesus todas as coisas são sujeitas. Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Oh, glória! E é essa postura que nós devemos ter. Jesus, ele tinha o controle emocional. E eu vou te falar por quê. Porque Jesus não negligenciava o zelo pela sua vida espiritual. Jesus jejuava. Jesus, ele orava. Quando você lê as narrativas dos evangelhos, você vai observar que Jesus, após um dia de pregação, de ensino e de exposição da palavra de Deus aos ouvintes que iam ouvi-lo, quando Jesus operava milagres, curas extraordinárias, e o povo se maravilhavam, nunca vimos tal coisa. A Bíblia diz que Jesus saía para os montes para orar e passava a noite em oração. Jesus zelava pela sua vida espiritual. Você está zelando pela tua vida espiritual? Você está buscando ao Senhor, se deleitando na sua presença? Então perceba que um dos fatores para termos sucesso em qualquer área da nossa vida, primeiro é vigiarmos. Vigiarmos para não perdermos o maior tesouro que temos da nossa vida, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A salvação e a fé que o Senhor nos entregou.
Então, nós temos que orar, nós temos que jejuar e consagrar nossa vida perante o Senhor. Às vezes você pode estar na live, ou passando por esta live e falar: Senhor, pastor, a quem eu estou atormentado, eu estou atribulado, eu estou atribulada. Mas você já tirou momentos com Deus. Tudo que você está passando, você já declarou ao Senhor. Você já verbalizou ao Senhor. Então a gente precisa perceber. A gente precisa olharmos para nós mesmos. Para que a gente seja sincero e verdadeiro para com o nosso Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 6 e versículo de número 4. Mas que cada um examine o que está fazendo. Olha o que Paulo ele traz, não somente à igreja que habitava na cidade da Galácia, mas a nós outros nessa oportunidade. Ele está dizendo que antes de você julgar a outrem, antes de você apontar o dedo a um pastor, a um presbítero, a um evangelista, aos pregadores que o Senhor deu nome, para que o nome de Jesus seja proclamado. Antes de você apontar o dedo a alguém, Paulo está dizendo, mas que cada um examine o que está fazendo. Jesus diz que antes de tirarmos a trave do olho do nosso irmão, do nosso próximo, devemos tirar primeiro a trave dos nossos olhos. Será que você tem exercido, praticado esta verdade das Escrituras? Não devemos nos alegrar quando um pastor ele cai da fé. Não devemos nos alegrar quando um pastor itinerante ele cai da fé. Não devemos nos alegrar quando um irmão nosso em Cristo se afasta e cai da fé. Mas devemos orar e interceder. Devemos observar o contexto e clamar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Muitas das vezes eu vejo, irmãos, nas redes sociais, o ser humano ele tem a tendência, e ele é bom em apontar o dedo. O ser humano é bom em analisar a vida dos outros, e a argumentação é forte. Atitudes e postura que nós, como cristãos, não devemos ter. Mas a palavra que temos que ter é uma palavra de oração diante de Deus. A Bíblia diz: se o justo cair 7 vezes, eu, o Senhor, o levantarei. Aí tem líderes que dão vida pelo rebanho. Quando desliza da fé, os primeiros que termina de matar o líder é o rebanho. E a gente percebe muito isso. Eu acredito que o Espírito de Deus se entristece. Eu acredito que os céus se entristecem com um cristão que tem uma postura dessa. Mas eu quero ler do versículo 1 do capítulo 6 da carta aos Gálatas, que diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais,
restaurem essa pessoa. Eu vou repetir para gravar na tua mente, para gravar no teu coração. Isso aqui fala, irmãos, de auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal do cristão em relação ao próximo, ao outrem. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, se você perceber que o teu líder, que a tua esposa, que o teu filho, que o teu irmão em Cristo faltou em algum ponto com a sua conduta, com o seu caráter, olha o que Paulo diz, irmãos. Vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa. Compartilha a live, curtem, temos uma meta. Será que estamos restaurando pessoas? Ou estamos ajudando aqueles que promovem o escândalo a levar esse escândalo numa dimensão maior, que Cristo seja escandalizado? Jesus disse que o escândalo ele é necessário que aconteça, mas ai daquele porque vem o escândalo. Aí tem os promovedores de escândalo, que receberão a mesma medida, a mesma punição. Porque a Bíblia diz que com a medida que medirdes alguém, vos medirão também. Aí o Senhor Jesus ele fala: aquilo que quer que os homens vos façam, fazei-vos também. Será que entrar numa live e falar da vida do pastor, do irmão, do obreiro que caiu, vai gerar fruto para o reino e para a sua vida? Essa pessoa tem um pastor, essa pessoa congrega numa igreja e será tratado pelo seu líder espiritual e pela igreja. Não cabe a nós promover escândalos. E isso tem entristecido o Espírito de Deus na vida de muitas pessoas. E o Espírito Santo tem se entristecido com muitas pessoas. Paulo diz que aqueles que de fato são espirituais, porque a Bíblia diz que o homem espiritual ele discerne todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. É só você ler primeiro aos Coríntios, capítulo de número 2 e capítulo de número 3. Você vai passar, tá, pelos textos em que estou fazendo referência nessa oportunidade. Paulo lá fala do homem natural, Paulo lá fala do homem espiritual e do homem carnal. Então Paulo diz que aqueles que são espirituais, olha a referência de Paulo, quem tem a postura adequada e correta para com aqueles, tá, que faltam com a postura da sua vida espiritual, ou que tropeçam e caem, a Bíblia diz que os que têm postura, segundo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 1, é os espirituais, que tomam a postura de buscar restaurar essa pessoa. Quando alguém cai, irmãos, quem perde é o reino de Deus. O reino das trevas bate palma. E quantas pessoas aqui que eu vejo em redes sociais, que tem podcasts, que promovem o escândalo, que é instrumento de Satanás, e aplaudem a queda de alguém. Eu posso ler o versículo 1 do capítulo 6 de Efésios, até você entender. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem
essa pessoa. Paulo faz referência ao homem espiritual, à mulher espiritual, o jovem espiritual, o cristão espiritual é que tem a capacidade de discernir, tomar uma postura para buscar a restauração dessa pessoa. E a primeira base aqui é que nós alcançamos pessoas primeiro orando por elas. Quando você ora por elas, o reino das trevas é tapado a boca, fica mudo, porque quando nós oramos e intercedemos por alguém, nós damos legalidade ao Deus vivo em operar e agir na pessoa que estamos intercedendo. Porque o diabo pode até acusar a pessoa, mas eu acredito que o Deus eterno abre as cortinas e mostra para o diabo: tem muitos servos meus intercedendo pela vida do meu filho que está caído. Então eu vou levantá-lo, eu vou operar, porque tem pessoas intercedendo, orando, clamando por misericórdia. E a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade do pai aos filhos até a 4ª geração. Mas as misericórdias do Senhor, Ele visita até 1000 gerações. Então, as misericórdias são maiores. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora eu te pergunto, varoa,
O reino de Deus vai crescer. Ô glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então, quem é você no reino e que postura você está tomando? Aí o versículo de número 4 diz assim: mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outrem, porque cada um levará o seu próprio fardo. Você analisa o que você está fazendo? Somos bons em analisar a vida dos outros. Ah, mas somos especialistas. Mas Paulo diz que é nossa obrigação olharmos para nós mesmos e examinarmos o que nós estamos fazendo. Tá? No campo do espírito, no campo da alma e no campo do corpo, porque somos tricôtomo. Tá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Observe que dentro da narrativa bíblica, Deus exige na nossa vida que nós nos doemos por completo. Quando você vê a expressão tudo, quer dizer que é nós nos doarmos por completo ao Senhor. Então ele diz aqui que nós temos que examinar o que nós estamos fazendo. E abandonar um pouco a vida dos outros, o comportamento dos outros. E olharmos para nós mesmos. Porque é triste quando você analisa a vida de alguém, aponta o dedo, fala da vida de alguém, sendo que a tua vida está pior do que a outra pessoa. Ah, Jesus te pega, irmão. Jesus te pega. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outrem, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo, né? Cada um levará a sua própria cruz. Então aqui está a base de nós examinarmos o que nós estamos fazendo. Segundo a proporção daquilo que nós fazemos, temos legalidades de falarmos de outrem. Observe que o texto que eu estava comentando, e não fugi dele, é que uma mulher apanhada de adultério estava na presença de Jesus, levada pelos doutores da lei, as autoridades que se diziam espirituais e que cuidavam do rebanho, que de fato não cuidava do rebanho, porque o rebanho da casa de Israel estava dispersa como ovelha sem pastor. Jesus declara isso no Evangelho de Mateus. Então perceba que Jesus olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus tinha legalidade, mas Jesus tomou a postura de perdoar aquela mulher. Ei, mas como tem fariseus aqui, doutores da lei aqui, que é bom de massacrar, de condenar, de colocar a alma no inferno. Jesus tinha o poder de pegar uma pedra e matar aquela mulher apedrejada. Mas ele usou de compaixão. Ô glória!
Deixa eu tirar aqui o microfone que tá desligando. Então observe, dentro do texto, que Jesus, ele fala à multidão: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Começou a sair dos mais velhos aos mais novos. Até os doutores da lei começaram a se retirar. É o que eu acabei de ler aqui, irmãos. Mas que cada um examine o que está fazendo. A palavra de Deus foi até o ponto de dividir a alma, juntas e medula, porque ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Eles começaram a examinar-se o que estavam fazendo, e eram pessoas que estavam dentro do campo da poligamia, tá? Porque no tempo de Jesus, Israel era polígamo. O homem não queria mais a mulher, despedia ela sem dar carta de divórcio. Dava carta de repúdio, quando dava carta de repúdio, a mulher continuava ligada ao marido, porque eram avarentos. Porque quando dava-se a carta de divórcio à mulher, eram levados perante as autoridades, os fariseus e os saduceus, que eram ali aqueles que julgavam estas causas, conhecedores da lei de Deus. Aí eles, para não repartirem os seus bens, porque levavam-se perante a autoridade, o que acontecia? Somava-se todos os bens do homem, dava-se a carta de divórcio e despedia a mulher com as mãos cheias, vou usar essa expressão, para que ela não ficasse desamparada, desse continuidade à sua vida. Mas naquela época Israel era polígama. Aqueles líderes que levaram a mulher apanhada em flagrante adultério, os miseráveis também era polígamo. Quando Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, foi os primeiros que saíram. Por quê? Porque é o que eu estou lendo aos irmãos e que Paulo está declarando aos Gálatas. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se em si e não no outrem. Como é que eu vou pegar uma pedra para matar alguém que foi apanhado de adultério se eu sou adúltero? Esse é o contexto. Jesus conhece o homem por dentro. E quando eu estou falando homem, eu estou falando no gênero existente, aplicado pelas Escrituras, macho e fêmea. Mas hoje, na nossa geração, aplicando para os nossos dias, está cheio. Pessoas que não têm pastor, pessoas que não congregam, tá? Pessoas que não têm comunhão com a igreja de Cristo Jesus e se autodenominam mestres, entram aí, né? Falando de temas que não vivem, que estão na mesma condição e estão como os fariseus quando levaram a mulher na presença de Jesus. Mestre, foi apanhada em flagrante adultério, e a lei diz que essa mulher tem que morrer apedrejada. E estavam furiosos, já estavam com pedras na mão, esperando uma reação do Mestre Jesus.
Então, como cristãos, que postura nós estamos tomando? A dos doutores da lei ou a de Cristo Jesus? Como eu disse, tem muitas pessoas aqui que se alegram quando um pastor, um pregador cai e ajuda ainda a promover. Então tenha cuidado. Se existe atributos, se eu posso falar atributos, mas se existe algo que devemos nos portar e praticar, é o amor, a misericórdia, a compaixão e a fé. Amor é não olhar seus próprios interesses, mas o de outrem. Não vemos os nossos interesses, mas o que tem que fluir, emanar da nossa vida é o amor de Cristo Jesus para com os nossos irmãos. Eu te pergunto, varão, eu te pergunto, varoa, você tem cuidado do seu próximo? Você tem restaurado vidas? Porque é interessante que na presença de Jesus, irmãos, a justiça é reta e verdadeira. A Bíblia diz que ficou só Jesus e a mulher. Todos largaram as pedras e se retiraram. Oh Deus! Você tem exercido a mesma compaixão de Cristo? E vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque viam desgarrada como ovelhas, que não têm pastor. Você já observou como é que é a condição de uma ovelha que não é cuidada por um pastor? Ela fica à mercê de lobos. Porque se uma ovelha não tem pastor, ela é presa de lobo, de mercenários. Quem defende a ovelha é o pastor. Ela fica vulnerável. O Senhor é o meu pastor, e Ele, o Senhor, não faltará na minha vida. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Então observe que dentro do Salmo, o que nunca vai me faltar é Deus, a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Por quê? Porque se o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. Ele cuida da minha alma, Ele cuida do meu espírito, Ele cuida da minha vida. Você observa ali que é uma mulher que foi jogada, que se enquadra no texto que estamos lendo. Uma ovelha que não era pastoreada, mas estava como presa na boca dos lobos, porque aqueles que lançaram ela na presença de Jesus eram lobos devoradores, eram mercenários, que não entraram pela porta, porque a porta das ovelhas é Cristo Jesus. Quando Jesus ele fala em João capítulo 10, sobre ele ser o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, os mercenários ali, os ladrões salteadores, que não entra pela porta, mas pula pelo curral das ovelhas, é os fariseus e saduceus.
Olha o que eles fizeram com a ovelha da casa de Israel. Jogaram na presença de Jesus, pegaram pedras e estavam a ponto de devorá-la. Mas o Salmo 23, irmãos, tem uma profundidade tão grande. Eu não saí do tema e não saí da linha de raciocínio. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele quem? O Senhor me conduz às pastos verdejantes. O que é pasto para uma ovelha? Alimento. E esse alimento, né, é os nutrientes que a ovelha precisa para se manter de pé. Leva-me para junto das águas de descanso. Se eu estou junto às águas de descanso como ovelha cuidada pelo pastor, é porque de fato é Ele que me conduz. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O papel do pastor é refrigerar a alma da ovelha. Aquela mulher estava aflita, em lágrimas. Ela tinha certeza que ela morreria ali. Mas ela estava diante do bom pastor, Cristo Jesus. Como você tem olhado para as pessoas que estão desgarradas do rebanho do bom pastor? Como você tem olhado para homens e mulheres de Deus que têm caído na fé? Com o mesmo olhar de Jesus, com o mesmo olhar do Espírito Santo. Como você tem olhado? Temos muitos juízes espirituais aqui nas redes sociais. Aí o que eu acho lindo aqui é o cuidado do bom pastor sobre a ovelha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Comecei a live falando de equilíbrio emocional em meio às aflições e às perseguições. Como nós temos nos portado, qual é a nossa postura? Porque quando nós nos afligimos, nos iramos, nos zangamos diante daqueles que vêm nos afrontar, nós abrimos portas espirituais para que o diabo opere. Por isso há necessidade de termos equilíbrio emocional, tá? Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Traga isso à tua mente. Traga à memória só aquilo que te traz esperança. Nossa esperança está em quem, irmãos? Em Cristo. Na direção e orientação da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aí você observa que Davi está declarando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O bom pastor está comigo, cuidando, zelando da minha vida. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, enfermo, doente, né? O Senhor está comigo. Ele não me abandona. Ele é o bom pastor que dá vida pela ovelha. Aí ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consola. Eu sempre digo que a vara, ela é para açoitar os lobos. Ela é para açoitar os mercenários. Ela é para açoitar o ladrão e o salteador. Agora o cajado é para apacentar a ovelha. E tem essas duas
autoridades. Eu vou dizer unção porque unção é capacidade dada por Deus sobre a vida, tá, do líder que ele chama. Especificamente aqui o pastor. Ele tem essas duas autoridades. Dada por Deus. Porque Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e ele mesmo deu uns para pastores. Ele quem? Cristo Jesus estabeleceu pastores para a igreja. Então você precisa entender estes princípios da palavra de Deus. Então ovelha tem que ter pastor, porque é o pastor que cuida da ovelha. Aí diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque se o pastor das ovelhas está presente, cuidando, zelando, te conduzindo aos pastos verdejantes, te levando às águas de descanso, ele está presente. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor estão atribuídos na sua vida. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele olha com esse prisma, com esse desejo, com este âmbito. Fica só Jesus e a mulher. E Jesus faz uma pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Cadê aqueles mercenários? Cadê aqueles ladrões, aqueles salteadores? Cadê aqueles pastores que só têm o título de pastor, mas não exerce o ofício de pastor? É isso que Jesus está declarando. Mulher, cadê os teus acusadores? Não seja acusador da vida de ninguém, porque Jesus não nos chamou para acusar ninguém. Esse papel é do diabo. Não é o nosso papel. O papel do diabo é acusar. O nosso papel não é esse. Mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Vais. É Ele que nos justifica. É Cristo quem nos justifica, quando Ele contempla no nosso íntimo o verdadeiro arrependimento. Quando Ele contempla no nosso íntimo a verdade do nosso ser. Quando Ele vê injustiça sendo manifestado, Ele é a justiça que se manifesta para quebrar toda a injustiça e nos justificar perante o Pai. E a injustiça estava estabelecida ali. Mas o Rei da Glória estava presente. O bom pastor estava presente para resgatar a ovelha ferida, desgarrada da mão daqueles falsos pastores, daqueles mercenários. E ele está presente aqui. Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Então eu encerro dizendo, meus irmãos, Jesus disse: nem eu também te condeno, mulher. Vais e não peques mais. Tem uma doutrina diabólica aí chamada hipergraça, que diz que uma vez que tu aceita Jesus, você pode pecar aí deliberadamente. Porque Jesus te amou, Jesus já te resgatou, você já foi aceito por Jesus, a salvação é um ato da graça, e você pode pecar deliberadamente, quase não sai, que você já é salvo. Uma doutrina do inferno influenciada pelo diabo, que está sendo propagada. Jesus disse: vais e não peques mais.
ela saiu dali justificada, cuidada e zelada pelo bom pastor. Se é Cristo quem me justifica, quem me condenará? Eu quero deixar esta palavra de Deus com você. Tá? Encerrando dizendo a você, mas que cada um examine o que está fazendo. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Se você não está conseguindo levar nem seu próprio fardo, você vai se preocupar e querer carregar o fardo dos outros. Paulo está dizendo aqui que nós temos que ajudar e auxiliar, tá? A levarmos as cargas um dos outros. Mas em que aspecto e condição? Tá? Ajudando, auxiliando, orientando, aconselhando, orando, intercedendo. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa palavra de Deus com você. Tá? Eu ia falar sobre os 4 pilares, tá, da família estruturada, mas foi esta palavra que o Espírito de Deus nos direcionou para a sua vida. Tá? Eu quero deixar esta palavra a você nessa oportunidade. Tá? O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal de cada cristão. Se você vê alguém caído, estende a mão para levantar. Se você vê alguém que o Senhor levantou e caiu, ore e interceda para que o Senhor levante novamente e seja uma bomba atômica espiritual na mão de Deus para arrebatar vidas das garras do diabo. Não se alegre porque alguém caiu, mas se entristeça e tome postura de orar e interceder. Oh, glória! E a palavra que eu encerro dizendo é a mesma que o anjo falou para Labão, quando estava perseguindo Jacó, porque Jacó saiu, tá, do seu seio por ordem de Deus para voltar à sua terra. E Labão pegou ali os seus filhos, pegou alguns homens e passou a perseguir a Jacó. Quando ele arma sua tenda no caminho de distância de 3 dias, o anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e disse: quando tu encontrares Jacó, não diga nem bem e nem mal. Se tu passares disso, tu está na minha mão. Porque o desejo de Labão era outro. Mas quando Deus se manifesta para defender a tua causa, ou o inimigo obedece, ou ele cai nas mãos de Deus e Deus o consome. Oh, glória! Então tenha essa postura, meus irmãos, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, tá? Reflita na mensagem de Deus, porque ela é de Deus para a sua vida e para a edificação da sua vida. Fique na graça e na paz, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Amanhã estaremos aqui fazendo mais uma live de reflexão da palavra de Deus, que você possa estar conosco para ouvir a palavra do Senhor Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Esta mensagem vai para o canal do YouTube e também para o canal do Facebook. Tá? Dê cara a quem Cavalcante e seja Deus louvado pela sua vida. Fique na graça e na paz.